Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo no ar, mais um programa Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, primeira edição, e hoje eu tenho o prazer de receber o doutor e professor Clóvis Orlando de Fonseca, da Fonseca, desculpa. Ele que é pós-graduando, em clínica médica na área de neurologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele tem uma pesquisa muito interessante e eu quero saber de tudo a partir de agora. Doutor, me fale sobre o álcool perílico. Muito obrigado. Patrícia, antes de mais nada, gostaria de lembrar do momento pelo qual o mundo, especificamente o Brasil, estão passando, enfrentando esta pandemia. É muito triste a gente ficar vendo aí toda noite o boletim das 20 horas, é uma coisa horrível, né? E eu não sei quando isso vai acabar, né? Porque é um vírus desconhecido, e agora que a gente está começando a tratar as consequências, né? Mas não o vírus em si. Então, isso é muito triste para todos nós. E também gostaria de agradecer a oportunidade, né, de poder explanar sobre a pesquisa clínica da eficácia do álcool perílico no tratamento dos tumores cerebrais. Doutor, o álcool perílico ele é adequado para qualquer tipo de glioma ou é mais indicado para a questão do glioblastoma? Para quem não sabe, é um tumor cerebral incurável, de grau 4, né? Ele é muito agressivo e as estatísticas não são boas para os pacientes, né? Então, eu queria que o senhor me explicasse, primeiramente, a pesquisa do senhor em relação ao álcool perílico e o direcionamento para esses tipos de tumores cerebrais. Patrícia, minha formação é em neurocirurgia, né? Sou neurocirurgião, e há cerca de 40 anos atrás, mais de 45 anos atrás, eu sempre me interessei pelos tumores cerebrais. Não sei por quê. Operava tudo, mas os tumores cerebrais eu me dedicava muito mais, estudava muito mais. E, como você falou, muito bem, infelizmente, ainda incuráveis. E, Patrícia, é interessante que há mais de 100 anos atrás, dois autores, Bailey e Cushing, eles começaram era que mais operava esse tipo de tumor, né? E publicaram trabalhos onde a sobrevida dos pacientes era de 13, 14 meses, do diagnóstico ao desenlace, né? E, hoje em dia, a sobrevida é de 13, 14 meses. Recentemente, uns 4, 5 anos, John McCain, senador americano, foi candidato à presidência, herói americano, ele levou exatamente 13 meses de sobrevida, do diagnóstico até o falecimento, né? Quer dizer, há mais de 100 anos, a medicina não consegue nem trazer esse tumor para um tratamento contínuo, né? Porque não dá tempo. Então, o tratamento que se faz é cirurgia, radioterapia e quimioterapia, e a sobrevida é essa que nós acabamos de falar, em torno de 13, 14 meses. E, lógico que a minha experiência também era profundamente desagradável, né? Você operar um paciente, ficar ali, se dedicar, a gente fica amigo da família e tal, e, de repente, acontece o falecimento, né? E há 40 anos, mais ou menos, eu comecei a estudar essa doença, né? E naquele tempo não existia biologia molecular, como tem hoje. A genética também era muito, muito atrasada, né? Então, nós começamos a estudar essa questão da biologia molecular dos tumores. E nós começamos a ver que esses tumores, ele tem um processo biológico contínuo. E, muitas vezes, eles
começam de astrocitoma, porque ele é um astrócito, né? Célula cerebral. Ele começa de grau 1, passa para 2, evolui para 3 e progride para o glioblastoma multiforme. Esse tipo, desse GBM, né, a gente diz que eles são os secundários, porque ele vem do grau 2, que foi para 3, foi para 4. Algumas vezes, eles já começam no grau 4, que nós chamamos de glioblastomas primários, né? Então, nós temos essa especificidade, né, de grau 2, 3 e 4. E eu fui autorizado a usar o álcool perílico, depois de muita pesquisa básica, né? Pesquisa que a gente chama de bancada, e eu comecei a fazer nos glioblastomas multiformes, o 4. E comecei a ver várias diferenças na sobrevida, que esses secundários eles tinham uma sobrevida maior do que os primários, né? Aqueles que vêm de grau 2 e tal. E aí, quando os pacientes tinham grau 2 e 3, eu comecei também a usar o álcool perílico. E isso aí, tem até um livro que a gente acabou de publicar aí, a sobrevida é muito maior. E nós conseguimos ver que ele não tem progredido. O grau 2, nós temos paciente com 12 anos fazendo álcool perílico e continua grau 2. O grau 3, a gente tem estendido a sobrevida e tem estendido essa progressão para o 4, o que já é não é interessante, que nessa doença não tem nada interessante, mas é alguma coisa digno de nota. Já é uma vitória, né? Porque as estatísticas não são nada animadoras. E é bom frisar também, né, doutor, que o álcool perílico é um tratamento alternativo, né? Porque a essência dessa formulação que o senhor pesquisa, ele vem através de frutas cítricas, que eu queria que o senhor explicasse um pouquinho. Bem, o que é que acontece com o tratamento dos glioblastomas? Cirurgia, radioterapia e quimioterapia. A quimioterapia, ela é feita com agentes alquilantes. O que vem ser isso aí? Não deixam fazer a duplicação do DNA, causando dano ao DNA. Então, essas células, essa quimioterapia, esses agentes alquilantes, eles causam dano ao DNA da célula tumoral e da célula normal. Então, os pacientes têm todos aqueles efeitos adversos, né? Hemograma, plaquetopenia, etc, etc. Então, nós começamos a estudar as alterações bioquímicas e biofísicas da membrana celular. Por quê? Você tem o que nós chamamos de transdução do sinal. É o sinal que passa do microambiente para dentro da célula, e ele passa através da membrana celular. Aí a gente chama transdução do sinal. Vai para o núcleo, esse sinal, né, essa ordem de duplicação, alcança o DNA, e aí vai ser a transcrição do sinal para o RNA mensageiro, e aí a tradução em proteína e a célula começa a duplicar. Muito bem. Então, qual foi a nossa conjectura, né, da nossa pesquisa? É uma conjectura até agora. A gente começou a ver que se nós inibirmos a transdução do sinal lá na membrana, você não vai deixar que esse sinal chegue ao DNA e a célula não vai duplicar. Ela entra no que nós chamamos de apoptose. Muito bem. Como é que acontece isso? O álcool perílico é um óleo essencial, como é cúrcuma, como é limoneno, resveratrol, etc. Muito bem. Eu comecei a estudar esse álcool perílico porque eu vi que os terpenos eles têm essa ação na membrana nuclear. Isso aí, há uns 30 anos atrás, um grande professor, Benjamin Gilbert, de Farmanguinhos, assistindo uma aula dele, eu comecei a conversar com ele, nós fizemos uma grande amizade até hoje, né? Ele tem 94 anos e tem uma lucidez, graças a Deus, excepcional. Muito bem. O que é que acontece
com essa conjectura que agora já é alguma coisa mais palpável. A membrana nuclear, lá onde tudo começa, lá onde começa o sinal, onde começa a ordem para a célula duplicar, ela tem vários parâmetros biofísicos e bioquímicos. Então, nós temos o pH. Na duplicação, esse pH é ácido. Você tem que combater essa acidez, com dieta alcalina, com água mineral com pH acima de 7, alguma coisa que você possa combater essa acidez dessa membrana celular. Tem a temperatura é alta. Por isso, para os pacientes, eu sempre recomendo usar chapéu com proteção ultravioleta, para não deixar que a temperatura faça com que essa célula fique naquela duplicação de toda hora, todo minuto. Desordenada, né? Porque é bom lembrar que as células do glioblastoma, elas se multiplicam de forma muito rápida, né, doutor? Exato, por isso, pelas coisas que eu estou te falando, pH, temperatura e a carga elétrica. Qual é a carga elétrica da membrana celular? Normal, quando ela não está se dividindo, é neutra. Mas, nessa doença, nesse tumor, a carga elétrica ela se torna negativa. Eu não quero falar hidrofílico, hidrofóbico, para não ficar... porque as pessoas não vão entender. Vamos lá, positivo e negativo, só que a parte negativa, a carga elétrica negativa é muito maior do que a positiva, porque ela tem isso, as membranas celulares, elas têm carga elétrica. Muito bem. O álcool perílico é uma membrana, é uma molécula polar, nós chamamos anfipático, também é positivo e negativo. Igualmente, ele também tem carga elétrica. Então, quando você atinge com o álcool perílico nas duas membranas, na membrana da célula tumoral e na membrana da célula normal, a ação é completamente diferente. Na membrana da célula normal, ele vai ser neutro com neutro. Neutro da membrana com neutro do álcool perílico. Ele vai entrar e a própria agitação térmica da célula expulsa ele da célula normal. Por isso, nós não temos tido efeitos colaterais. Na membrana da célula tumoral, a carga elétrica dela é negativa. Então, você chega com uma molécula que é o álcool perílico, e ele é positivo e negativo, então a parte positiva dessa molécula do álcool perílico vai adentrar a membrana para se conectar com a carga elétrica negativa. Então, ele adentra a membrana, desestrutura essa membrana celular, inibindo a transdução do sinal. Só para ver se eu entendi, no caso das quimioterapias e das radioterapias, elas acabam também destruindo células boas, né? Nos tratamentos, né? E muitas vezes os quimioterápicos não conseguem ultrapassar essas membranas cerebrais, não é isso? Aí é outra coisa, Patrícia. Você quer falar na barreira hematocefálica. Então, o álcool perílico, ele é uma molécula polar e tem um baixo peso molecular, é de 153 Daltons. E para você passar essa barreira hematocefálica, vai até 1000 Daltons. Então, o álcool perílico ultrapassa a barreira hematocefálica. E com a inalação, através do nervo olfatório, então você vai diretamente ao tecido cerebral. Então, ele pode ser mais eficaz até do que uma quimioterapia, é isso que eu estou querendo dizer. Me corrija se eu estiver errada, porque ele vai conseguir ultrapassar a questão da membrana... barreira hematocefálica. Barreira, né? E onde talvez alguns medicamentos da terapia tradicional, da quimioterapia, não alcançam. E, por outro lado, é um tratamento natural, que é um óleo essencial, né, doutor? E existe, dos pacientes que o senhor atende, existe alguma reação adversa que eles falam ou que eles dizem para o senhor, que eles sentem depois de inalar esse álcool? Patrícia, nós acabamos o estudo de fase 1, no momento, nos Estados Unidos, né, na Universidade da Califórnia, na Universidade de Washington e Cleveland Clinic. E nós não tivemos efeitos colaterais. E isso nas quantidades maiores do que eu dou aqui no Brasil, né? Porque eu faço parte do grupo, então eu disse, olha, até aqui eu não tive efeito colateral. Mas é óbvio que
muitas vezes o paciente vai ter irritação da mucosa nasal, vai ter tosse. Isso tudo a gente tem que ir vendo todas as vezes. Os doentes todos os dias ficam mandando mensagem e acompanhando, né? a gente vai corrigindo. Olha, toma meio copo d'água antes, diminui o número de gotas, depois vai aumentando, assim sucessivamente. Mas efeito colateral grave nenhum nós não tivemos. Agora, doutor, o senhor está fazendo a fase, vai para a fase 2 ou 3 agora da pesquisa? Foi lá nos Estados Unidos. Então, o senhor levou a pesquisa para os Estados Unidos porque aqui o senhor não teve incentivo, né? E a ciência brasileira, a gente sabe que os incentivos, os investimentos, até a gente começou a entrevista falando sobre isso, que até hoje não se sabe nada evoluiu em relação aos tumores cerebrais, né? Eu queria entender como essa pesquisa está sendo desenrolada nos Estados Unidos. Patrícia, eu fiz o meu doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e publiquei, né, os resultados de um estudo exploratório com 27 pacientes. E publiquei, e a Universidade da Califórnia, University of Southern California, pediu que eu fosse lá para mostrar, né, fazer uma apresentação e tal. Nós fizemos, e logo em seguida a inovação da universidade, né, a inovação, eles me chamaram lá, ficaram lá 2 dias me arguindo, muito pior do que a Patrícia. Me arguíram lá durante 2 dias, Patrícia, não foi mole, não. Aí, no final, eles disseram que a universidade ia depositar uma patente para mim. E aí, também não é tão fácil assim, depositar a patente. E aí, a universidade depositou a patente, mas também precisava de grana, não é bem assim, não. Então, os investidores vão lá e botam o dinheiro, quando é uma ideia que eles acham interessante. E a gente estava procurando os investidores, como até hoje a gente procura investidor americano. Nos Estados Unidos, a gente procura investidor, eles vão lá e a universidade leva a grana dela, a gente leva também. Aqui no Brasil, isso é meio criminoso, né? Você pedir investimento é criminoso, mas vamos pular isso também. E aí, então, teve um congresso de neuro-oncologia no Japão, né? Porque americano, vou te contar um segredo aqui, americano olha para o Japão, depois para a Europa, e não olha mais para nada, né? É assim. E então eu tive que ir lá para apresentar o trabalho. Apresentei e foi muito arguído. Quando eu fui muito arguído, significa que mostrou, né? O pessoal lá mostrou interesse. E aí os investidores bancaram a patente, então nós temos essa patente lá, e depois fizemos uma companhia, já temos muitas outras patentes, principalmente o álcool perílico é um óleo. Então, a gente está diluindo todos os quimioterápicos nesse óleo. Então, a gente está diluindo o temodal e vários outros fármacos, e os resultados in vitro em modelos animais têm sido excepcional, porque você está combinando as terapias e o álcool perílico vai agir como um carreador até o tumor. Inclusive, doutor, eu pesquisei bastante antes de conversar com o senhor e falei, inclusive, com médicos oncologistas renomados que disseram, sim, que os pacientes, boa parte dos pacientes com tratamento oncológico cerebral faz uso do álcool perílico, né? E que eles não têm, como que eu posso dizer, eles não proíbem, né? Até por perceberem que esses pacientes, eles conseguem uma sobrevida. Dos pacientes que o senhor acompanha aqui no Brasil, a primeira pergunta é como se consegue esse álcool, se é através da Universidade Fluminense, eu queria que o senhor me explicasse. E o que o senhor está sentindo nessa pesquisa? Quantos pacientes conseguiram ultrapassar uma sobrevida de 1 ano? Ok, ótima pergunta, Patrícia. O álcool perílico, ele é importado, né? Nós importamos da Índia através da Sigma. Atualmente tem uma outra companhia, que é a Nippon, que vem direto do Japão. Então, ele é importado. E aqui nós fazemos a manipulação e
administração intranasal, que foi uma ideia da minha parceira de pesquisa, a professora Tereza Quirico, e então a gente faz através da inalação que chega rapidamente ao cérebro. E o que nós tivemos aqui no Brasil, e agora tivemos nos Estados Unidos também, é o seguinte: a sobrevida dos glioblastomas multiformes há mais do que 2 anos é de 19%. E o trabalho está publicado, mostra que o álcool perílico nos glioblastomas recidivos é o que mais sobrevida conseguiu de todos os outros fármacos. A recidiva, para quem está em casa entender, é porque esse tumor ele é tão terrível, tão cruel, que em pouco tempo, depois de uma ressecção, através da cirurgia de retirada de parte do tumor, o tumor ele se manifesta novamente, causando a recidiva desse paciente de uma forma muito rápida, às vezes em questão de meses, né, doutor? Sim. Vamos falar meses para a gente ser otimista, que atualmente, Patrícia, isso eu vejo todo dia, é repugnante, mas eu vou dividir com vocês. Pacientes que não têm convênio, eles demoram um pouco a fazer radioterapia e quimioterapia. Sim. Não precisa dizer que o tumor ele recidiva neste ínterim. Eu escuto todos os dias isso. Às vezes o paciente ele morre aguardando para se fazer uma ressonância pelo SUS, né? Patrícia. É triste. Eu tenho pesquisado muito sobre esses tumores cerebrais. Primeiro, porque meu programa é um programa sobre saúde mental. Segundo, porque me interessa bastante. E terceiro, porque o meu pai é um paciente oncológico com esse tumor cerebral. Então, eu sou muito curiosa, eu vou atrás e pesquiso. Doutor, nós já falamos da questão do álcool perílico como tratamento alternativo, mas isso não quer dizer que o paciente ele tenha que dispensar o tratamento convencional, que são as quimioterapias, as radioterapias e o que o oncologista recomenda, o neurologista. Eu queria que o senhor explicasse que o tratamento ele é feito em parceria com tudo isso, né? De jeito nenhum. O tratamento padrão tem que ser feito. Esse tratamento já está anos de estudo. O tratamento padrão tem que ser feito. Essa nossa, vamos falar conjectura, né? Sim, é que eu quis dizer dos protocolos científicos, né, tradicionais, né? Exato. O que nós pretendemos, depois de 40 anos e não sei quantos anos ainda mais, é tornar o álcool perílico ele adjuvante ao tratamento, né? Por isso é que eu tive essa ideia de combinar logo com, principalmente temodal, que é o padrão, né, o tratamento padrão, de combinar, fazer na mesma molécula, na mesma inalação. Agora, doutor, a gente está passando aí por uma semana onde a Anvisa tentou proibir a utilização do óleo de cannabis, né? Através de uma associação que tinha essa patente, tinha essa liberação aqui, mas parece que reverteram e vai continuar tudo igual. O que falta para a pesquisa do senhor também ter uma liberação pela Anvisa ou por algum órgão no exterior que autorize essa comercialização? Não, o órgão no exterior já fez, o FDA já aprovou. Já aprovou, que é como se fosse a Anvisa aqui. Esse para mim é o que, desculpe, mas para mim é o que interessa. A Anvisa, porque lá nós fizemos uma nova molécula, chama-se NEL-100, que é o álcool perílico purificado. Esse nós fizemos lá com nossos parceiros. Então, quando nós tivermos terminado fase 2, fase 3, aí a gente vai pedir para a Anvisa. Porque o álcool perílico é um óleo essencial, né? Então, você pode administrar. E como nós temos a autorização do CONEP, nós fazemos isso normalmente e também todos sabem que não tem efeito colateral. Mas a gente vai pedir para a Anvisa quando a gente tiver o NEL-100, que aí é uma molécula nova. Até para explicar que FTA... FDA. FDA é como se fosse uma Anvisa brasileira aqui, né? Isso, Doutor, os pacientes oncológicos, eles, principalmente com esses tumores cerebrais, eles também têm muitas convulsões, né? Por conta dos danos que esse tumor, os danos causados por esse tumor. O álcool, ele ajuda a controlar também essas convulsões? Saíram 2 artigos recentes
dizendo isso do álcool perílico. Mas eu procuro fazer a dieta, era dieta cetogênica, mas ninguém aguenta fazer aquilo, é impossível fazer 1, 2, 3 anos. Então, a dieta tem melhorado essa parte de crise convulsiva. E também tem que fazer a medicação específica, né? Isso aí não tem como fazer diferente. A indicação do álcool ela é feita 4 vezes ao dia, porque, como a gente explicou no início da matéria, essas células elas vão se reproduzindo muito rapidamente, né? O protocolo do álcool para quem começa a fazer o uso é de 6 em 6 horas. E em quantos meses o paciente vai sentir uma melhora aí, ou de redução do tumor, ou de melhora cognitiva? O que o senhor tem visto dos seus pacientes? Patrícia, essa questão de 6 em 6 horas, deixa eu te explicar. A gente prepara a célula, né? Tem a cultura de célula. Então, a gente prepara aquele dia direitinho, a gente fica torcendo para a luz não apagar, senão a célula morre. Aqui no Brasil é tudo complicadinho. E aí eu fiquei um dia, coloquei, porque eu queria estudar a célula do glioblastoma. Lógico, eu tinha estudado com tudo, com alcopiri, mas eu queria estudar ela sozinho. E aí eu coloquei, tem placa de Petri, tem uma opção de coisa que a gente coloca as células. Nesse caso eu coloquei, a gente chama numa garrafa, né, que ela pode se expandir normal. E coloquei embaixo do microscópio, a gente marca aquilo ali, eu fiquei olhando, tinha uma célula. Aí você vai, bota na estufa e tal, aí vai, almoça, volta. Aí quando eu vi, 6 horas depois, aquelas células estavam se espraiando, não era uma, não sei quantas, não contei, mas eram muitas células. Aí chamei todo mundo, olha o que está acontecendo aqui. Aí, isso aqui está duplicando, né? E eu marquei onde tinha que, aquilo ali tá tudo correto. Aí deixei tudo lá, 18 horas, 6 horas da tarde, voltei. Quando eu vi, tinha duplicado muito mais ainda. E aí, então, eu disse, olha, eu vou administrar o álcool perílico de 6 em 6 horas. E depois nós repetimos isso 4 vezes. Então, nós vimos que é de 6 em 6 horas. E agora, nos Estados Unidos, uma responsabilidade grande, eu disse, não, tem que ser de 6 em 6 horas. Foi feito de 6 em 6 horas e os resultados foram ótimos, né, para essa doença, né? O doutor, se o senhor tem ideia de quantos pacientes ou tiveram uma melhora no crescimento do tumor, redução e até, eu não digo paralisação do crescimento desse tumor, mas que melhorou o quadro no geral, né? Porque a gente sabe que esses tumores, eles dificilmente eles recuam de tamanho, pelo contrário, eles crescem, né? Então, quantos pacientes que o senhor acompanha que teve diminuição do tumor ou recuo desse crescimento? E em quanto tempo, quantos anos aí já de tratamento com álcool? Então, como eu te falei, do glioblastoma multiforme, nós estamos com 19% passando de 2 anos. Ele está ali seguro, né? O desejo é transformar essa doença numa doença crônica, como diabetes, hipertensão, etc. Sim, sim. Nos astrocitomas grau 3, aí tem sido melhores os resultados. E grau 2 ele está seguro. Ok. Alguns têm regredido, mas eles estão seguros. E os oligodendrogliomas anaplásicos são outro tipo de tumor, menos maligno, né? Não é que ele é menos maligno, aí a gente tem tido redução do volume tumoral. Patrícia, como eu te falei, nós estamos São com... os 19%, mas algum caso Não, específico que vocês se surpreenderam de ver que por conta a partir do momento que o paciente começou o álcool, houve uma melhora total na questão do tratamento? sim, esse estudo agora de fase 1 nos Estados Unidos, que ali é uma coisa que é feita, multicêntrico, né? Então, todo mundo está olhando aquilo. Então, houve redução tumoral. Isso é fantástico, né? Fantástico. Doutor Clóvis, assim, eu tentei tanto entrevistar o senhor e que bom que deu certo, porque eu acho que é uma questão de utilidade pública, né? Eu, como familiar de um paciente com glioblastoma, a gente sabe que essa doença
carrega toda a família para uma tristeza grande junto com o paciente, porque é uma doença cruel, terrível, incurável e uma tristeza saber que realmente a ciência ainda não teve um investimento adequado para poder correr atrás, não só dos tumores cerebrais, mas do câncer, né? E isso é realmente muito triste. Para a gente finalizar, doutor, eu andei lendo também que a questão das dietas, junto com o álcool e a questão também da suplementação, essa união eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas é uma batalha, né, contra o tumor. Então, você usando todas essas ferramentas, todas essas armas, pode ainda melhorar a eficácia do álcool, doutor? É um conjunto, né? Atualmente, nós temos muitos congressos de metabolismo cerebral, de metabolismo, do glioblastoma, né? São coisas que a gente não tem estudado muito. É o microambiente tumoral, que é ácido, aí tem que ser dieta, tem que ser todos esses complementos, e o metabolismo intratumoral. São coisas que a gente não domina ainda. Então, você tem que fazer um tratamento multi, né, para combater esse crescimento. E, para quem não sabe, o açúcar, ele acaba também sendo alimento para esse tumor, né, doutor? Não só para esse tumor cerebral, mas especificamente ele é agressivo. Então, o açúcar também é o grande vilão, né, para quem combate esse tumor aí. Teve um cientista chamado Otto Warburg, e já tem mais de 40 anos, ele escreveu justamente isso. Cortando o açúcar, você mata a célula tumoral, principalmente do glioblastoma. Essa é a primeira coisa que tem que fazer. Doutor, para quem quiser saber um pouquinho mais da sua pesquisa, das questões científicas que o senhor publicou, tem algum site, algum contato que o senhor queira deixar, ou não? O senhor é tão misterioso, doutor Clóvis, porque eu demorei tanto para conseguir entrevistar o senhor aqui, que agora eu quero divulgar para todo mundo que existe o álcool perílico aí como tratamento alternativo. Patrícia, a gente, na nossa idade, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E você repara que muitas vezes a pessoa, esse seu tratamento, assim, para. Essa é uma ideia conjectural visando uma estratégia terapêutica, pelo amor de Deus, falar tratamento de uma doença dessa. Não pode, né? Mas aí o Google, é só colocar o meu nome, ele ajuda, né? Que aparece tudo. Mas que bom, doutor, que pelo menos cientistas, pesquisadores, neuros, como o senhor, se preocupando com esse tumor tão terrível, né, que realmente instiga até vocês, médicos, né, que estão aí na frente, na batalha. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que vai ajudar a esclarecer muita gente que estava aí na dúvida ainda. Muito obrigada, doutor Clóvis. Obrigado você, Patrícia. Foi um prazer. Prazer foi meu. Tchau. Bom, o programa Não Pira e Respira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E a gente se vê nas melhores plataformas de podcast, aqui pela Rádio Jovem Pan e também pelo YouTube. Tchau!